Fala, nação rubro-negra, plantão Fla News no ar. E olha, o clima hoje tá daquele jeito, pegando fogo porque os bastidores do mais querido, cara, simplesmente não param um único segundo. Com certeza, a gente tem bomba atrás de bomba hoje. O Zenit acabou de botar o Luiz Henrique à venda por uma fortuna. Tem crise de birra do Gonzalo Plata, novidade quente de uma joia da base e o aval definitivo pro gasômetro. Exatamente, tem muita coisa fervendo no caldeirão rubro-negro. Então a galera que tá chegando já vai deixando aquele like pesado. A nossa meta urgente, tipo pra ontem mesmo, é bater 1000 inscritos aqui no canal. A nação precisa se inscrever agora, compartilhar o link nos grupos, porque é isso que dá força pro plantão trazer essas exclusivas. Ajuda demais a gente a crescer. Muito. E a missão de hoje é zero enrolação, tá? Direto nas informações mais quentes do mercado da bola e dos gabinetes. E o mercado virou de cabeça para baixo nessas últimas horas. A notícia que está monopolizando os corredores do Ninho do Urubu vem direto lá de São Petersburgo. Manda braba. A diretoria do Zenit bateu o martelo. Eles oficializaram internamente que o atacante Luiz Henrique está na vitrine para a janela de transferências do meio do ano. Sabe aquela que abre ali entre o junho e julho? Certo. E o preço fixado na etiqueta de 40 milhões de euros. Trazendo isso para a nossa realidade, a gente está falando de 244 milhões de reais. 244 milhões de reais? Caramba. Olha, o Zenit está operando exatamente igual um fundo de investimento super agressivo lá de Wall Street. Totalmente. Os caras tratam o Zanader de futebol como ativo financeiro puro, né? Eles compraram o Luiz Henrique na baixa, acho que por volta de 30 milhões, desenvolveram o garoto lá no futebol europeu e agora querem executar a venda na alta absoluta. Na alta histórica dele, exato. Antes que o mercado esfrie ou, sei lá, o jogador tenha uma lesão. É uma tática de corretor da bolsa mesmo, realizar o lucro rápido e colocar no bolso. E a mecânica do negócio lá na Rússia segue rigorosamente essa lógica, viu? A estratégia do Zenit não se resume só ao Luiz Henrique. O plano de ação deles envolve liquidar 3 peças principais. Quem mais está no pacote? O próprio ponta, o volante Wendel e o zagueiro Nino. Ah, os brasileiros todos. Pois é. A engenharia financeira é clara. Eles precisam gerar um fluxo de caixa imediato e bem massivo. Aí, com os cofres cheios, a ordem é despachar olheiros aqui para a América do Sul e comprar um novo lote de promessas. Para recomeçar o ciclo, né? Isso. Promessas ali na faixa dos 19 anos para uma fração do preço, e aí eles recomeçam todo o ciclo de valorização e o Flamengo entra forte nessa história porque a diretoria rubro-negra já cobiçava o Luiz Henrique há muito tempo. Desde a época que ele vestia a camisa do Betis lá na Espanha. Exatamente. Só que assim, o plano do Flamengo de tentar barganhar esse valor acabou de sofrer um baque gigantesco por causa dessa última data FIFA. Nossa, nem me fale. O Luiz Henrique não é mais tipo apenas um bom jogador com potencial. Ele simplesmente engoliu a bola. A torcida viu, o cara entrou no intervalo daquele jogo da seleção brasileira contra a França. Substituindo o Rafinha, né? Sentiu a coxa e aí o Luiz Henrique virou o dono do jogo. Ele ofuscou completamente o Vini Júnior, o Matheus Cunha, o Martinelli. Cara, parecia que ele era o veterano de Copa do Mundo e os outros eram os novatos. E o impacto tático dessa atuação contra os franceses muda todo o patamar da negociação para o Zenit. O que chamou a atenção dos europeus não foi só o drible pelo drible. Foi a objetividade. Exato. Foi a capacidade dele de quebrar as linhas de uma das defesas mais bem postadas do mundo hoje. Ele atraía a marcação dupla, limpava a jogada e abria o corredor. Isso é artigo de luxo no futebol moderno. Vale ouro. O desempenho dele foi um cartão de visitas incontestável para o técnico da seleção. Praticamente carimbou o passaporte dele para a Copa do Mundo. E é exatamente aí que o sinal de alerta tem que soar alto lá para nossa diretoria. Pensa comigo. Se esse garoto continuar quebrando defesas desse jeito e chegar na Copa do Mundo como titular absoluto do Brasil, o passe dele não vai ficar estacionado nesses 40 milhões de euros. Não mesmo, vai disparar. Esse valor pula para 80 milhões de euros na primeira semana de torneio. A nação precisa debater isso com frieza, sabe? O Flamengo tem bala na agulha para entrar num leilão de 80 milhões de euros com os gigantes lá da Premier League. É difícil. Ou a gente está gastando energia e tempo sonhando com um atleta que, por puro mérito dele mesmo,
já ficou grande demais para o ecossistema financeiro aqui do futebol sul-americano. O risco de inflacionar é o maior inimigo do Flamengo agora nessa janela. E lembrando, a janela abre em junho. As movimentações de bastidor lá na Europa já começaram a todo vapor. Já tem gente sondando. Sim, e se o Flamengo não amarrar um pré-acordo agora, a concorrência europeia vai transformar essa contratação num delírio, numa utopia. E essa urgência financeira bate de frente com uma urgência tática que o técnico Leonardo Jardim colocou na mesa de reuniões. A bendita lateral esquerda. Exato. O orçamento rubro-negro vai precisar ser dividido de alguma forma, porque a situação ali na nossa defesa passou de preocupante para totalmente calamitosa. O lado esquerdo da nossa defesa virou um buraco negro, na moral. A gente olha pro DM e a notícia é sempre terrível. O Alessandro, que chegou com pompa para ser o dono da posição, tá completamente baleado. Não consegue jogar, né? O cara não emplaca uma sequência. A situação física dele é tão, mas tão delicada, que ele foi cortado da convocação do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ele tá lá no Ninho do Urubu fazendo um trabalho de transição física especial, porque o músculo simplesmente não tá respondendo à carga de jogos. Expõe a falha crônica do nosso sistema defensivo atual. Quando o Leonardo Jardim olha para o banco de reservas e tem que chamar o Ayrton Lucas, o esquema tático entra em colapso. Despencou o rendimento? Muito. O futebol do Ayrton Lucas despencou. O modelo de jogo do Jardim exige que o lateral esquerdo atue quase como um meio-campista construtor ali, pisando por dentro para organizar a saída de bola. E o Ayrton não tem essa característica. Nenhuma. Ele é um jogador de corredor, de ultrapassagem em velocidade no fundo. Quando ele recebe a bola no meio, a jogada morre. Por isso, a diretoria foi atrás do Matheus Bidu, lá do Corinthians. Tentando achar um perfil um pouco diferente. Isso, só que aí esbarrou nas cifras e a conversa deu aquela travada. E aí, se o Flamengo precisa abrir os cofres para investir 244 milhões no Luiz Henrique e ainda ter que achar dinheiro mágico para arrumar a lateral esquerda, a matemática é impiedosa. A conta não fecha. Não fecha, a folha salarial vai ter que ser enxugada, alguém vai ter que fazer as malas e desocupar o armário. E parece que o universo está conspirando porque tem jogador no elenco que não apenas não está rendendo nada, como está fazendo birra pública para ir embora. Ah, o caso do Gonzalo Plata. Exato. O que o Gonzalo Plata fez nessa data FIFA, cara, foi um desrespeito total com a grandeza do clube. Total. O comportamento dele foi o estupim para a diretoria decretar o fim da linha dele ali na Gávea. Durante a pausa para essas seleções, o atacante equatoriano teve uma crise de insatisfação que transbordou lá para o ambiente digital. Fez tempestade no Instagram. Sim, ele deletou absolutamente todas as fotos com a camisa do Flamengo das redes sociais dele e ainda aplicou o famoso unfollow na conta oficial do clube. É mole. Pois é, no futebol de hoje, onde a comunicação digital é uma extensão direta do vestiário, isso é o equivalente a jogar a camisa no chão na frente da torcida. O técnico Leonardo Jardim, que cobra muito a blindagem do grupo, comunicou imediatamente à direção que o jogador tá fora dos planos. A atitude da diretoria, liderada pelo BAP e pelo Marcos Braz, foi perfeita nesse caso, sabe? Aí o Cruzeiro, que agora é gerido pelo Pedrinho BH, apareceu rapidinho querendo levar o Plata por empréstimo. Queriam a solução fácil. Sim, mas veja bem a loucura que seria aceitar um negócio desses. Emprestar o Platá para ele ficar solto na vida noturna lá de Belo Horizonte, comendo pão de queijo, zero pressão e ainda ganhando o salário pago pelo Flamengo. É loucura. É a receita certa para desvalorizar o ativo na hora. O cara iria curtir a vida, não renderia absolutamente nada no Cruzeiro e seria devolvido no ano que vem, valendo metade do preço. A diretoria tem que defender o patrimônio do clube. Não tem jeito. E a resposta rubro-negra travou as intenções do Pedrinho BH na hora. O Flamengo estabeleceu 2 cláusulas inegociáveis. Quais foram? A primeira é que o Platá só sai da Gávea em uma operação de venda em definitivo. Acabou essa era de servir de vitrine gratuita para adversário da Série A. Certíssimo. E a segunda exigência foi uma verdadeira inversão de mesa. A diretoria disse que só senta para assinar a papelada do Plata se o Cruzeiro reabrir as portas para a transferência do Caio Jorge aqui para o Flamengo. Jogaram duro. Muito. Eles amarraram o destino do equatoriano à chegada do centroavante. E essa exigência pelo Caio Jorge joga um debate tático espetacular no colo da nação. Porque o Caio Jorge tem muito talento, a gente sabe, mas ele tem uma característica de movimentação bem específica, flutuando mais ali fora da área. Saindo da marcação. Isso.
A pergunta que fica pra galera é: a diretoria tá buscando o Caio Jorge para fazer uma sombra real e disputar a posição de camisa 9, de igual para igual com o Pedro, ou ele seria contratado a peso de ouro para ser apenas um reserva de luxo no atual esquema do Leonardo Jardim? Entrando só faltando 15 minutos pro fim, né? Exato, entrando para resolver abacaxi no fim do jogo. E tem o lado do jogador. O Caio Jorge enxerga essa transferência como a salvação da temporada dele. Ele olha para o projeto do Flamengo e vê a chance de jogar torneios de elite de verdade. E tem um componente financeiro brutal aí também. O bolso fala alto. Sempre. A proposta salarial do Flamengo é substancialmente maior do que os vencimentos atuais dele lá no Cruzeiro. E o contexto do time mineiro hoje é desesperador para qualquer atleta. Estão na lama. Afundados na lanterna do Brasileirão, o clima é de terra arrasada e a estrutura de comissão técnica lá virou um caos completo desde a chegada do novo treinador. O Arthur Jorge chegou em Belo Horizonte com a missão de apagar o incêndio. Mas o cara foi pra guerra sem as próprias armas. Sozinho. Acho que fez o Botafogo voar na mão dele, não foi pro Cruzeiro. Ficaram pelo caminho. Pois é. O técnico tá lá isolado, tentando implementar um esquema complexo com uma equipe técnica que ele mal conhece. O Caio Jorge sabe que o navio lá tá afundando rápido e quer pular logo pro transatlântico rubro-negro. A falta da comissão técnica própria destrói o rendimento diário de treinamento de qualquer time, né? O Caio Jorge percebeu que a evolução técnica dele estagnou sobre essa desorganização. Mas olha, enquanto o mercado pega fogo, a realidade do campo lá no Ninho do Urubu também exige nossa atenção. Bora falar de campo então. O período sem jogos da data FIFA serviu para o departamento médico acelerar recuperações que são vitais pra gente. A melhor notícia: o Bruno Henrique concluiu todas as etapas de transição física e voltou a treinar sem nenhum tipo de limitação imposta pelos médicos. A volta do Bruno Henrique é um alívio gigante, cara. O cara é ídolo histórico, fundamental na engrenagem ofensiva. Ele já tá com as malas prontas para embarcar com a delegação lá pro interior de São Paulo. Pra Atibaia. Isso. O Flamengo vai montar um quartel-general lá em Atibaia para focar de forma isolada e absoluta nesse confronto encardido contra o Bragantino. Só que tem um problema. Os desfalques. O Leonardo Jardim montou esse acampamento de treinamentos lidando com um elenco totalmente esburacado pelas convocações. São 7 desfalques de peso. A rotina de treinos no Ninho virou um verdadeiro quebra-cabeça diário para a comissão técnica. 7 jogadores de nível internacional ausentes quebram o ritmo de qualquer planejamento tático. Com certeza. E já que a gente tocou no assunto das seleções, o amistoso entre Brasil e França virou o grande palco de discussões da semana, principalmente focando no nosso zagueiro, o Léo Pereira. Ele ganhou a titularidade com o Carlo Ancelotti. Isso, mas a internet crucificou o defensor naquele lance do gol do Mbappé. Olha, a nação entende de futebol e não pode cair nessa narrativa preguiçosa de torcedor rival na internet. Ah, o pessoal pega no pé. Pegam no pé por clubismo. Vamos analisar a física e a tática daquele lance, na moral. Zagueiro nenhum no planeta Terra, nem o Maldini no auge dele, ganha do Mbappé no mano a mano de velocidade pura em campo aberto. Ninguém ganhou do Mbappé na corrida. Impossível. A falha estrutural foi inteira do meio-campo envelhecido e lento da seleção brasileira. A bola jamais, em hipótese alguma, poderia ter chegado tão limpa ali na linha de defesa. A análise tática frame a frame absolve o Léo Pereira e expõe o verdadeiro problema mesmo. A origem do colapso defensivo acontece uns 20 metros atrás. No erro do Casimiro. Exato. O Casimiro tenta dominar uma bola super simples no círculo central e perde a posse de maneira totalmente displicente. No momento da roubada de bola, a defesa brasileira já estava em linha alta. Um perigo. O passe em profundidade da França foi imediato. O lateral Wesley, que hoje atua na Roma, tentou fechar a diagonal ali e ficou pelo caminho. O Léo Pereira sobrou na pior situação possível para um zagueiro. Vendido no lance. Mentalidade sistêmica, o Léo Pereira foi o principal organizador da saída de bola do Brasil no jogo inteiro, acertou quase tudo. Perfeito. Foi uma aula de leitura tática da sua parte. E para suprir essas ausências desses astros no dia a dia do Ninho, o Flamengo faz o que sempre fez de melhor, né? Olha para as próprias raízes. A base rubro-negra é uma verdadeira máquina industrial de revelar talento absurdo pra gente. E a solução para manter a intensidade dos treinos agora veio diretamente do Sub-17. O técnico Leonardo Jardim promoveu o atacante Wallace Inácio. O garoto é bola. Muito.
um garoto de apenas 17 anos que vem atropelando as defesas adversárias lá nas categorias inferiores. O moleque foi integrado aos profissionais, treinou de igual para igual com os caras e não escondeu a empolgação. Lotou as redes sociais com fotos ao lado do elenco principal. Realizando um sonho. Com certeza. E o mercado internacional já está monitorando cada passo do garoto. Tanto que a diretoria do Flamengo se antecipou e blindou o contrato dele com uma multa rescisória fixada em impressionantes 50 milhões de euros. Que dá os 300 milhões de reais. Isso, 300 milhões. 300 milhões de reais por um menino de 17 anos. O Flamengo garante o próprio futuro, fabricando craques lá dentro. Mas olha, nem tudo é festa lá nas instalações da base, não. Tem crise também. Tem. A situação na categoria sub-20 atingiu um nível de tensão que está a ponto de explodir. A panela de pressão apitou e a cobrança pesada da torcida começou a surtir efeito. O desgaste do trabalho na equipe sub-20 chegou no limite, né? O técnico Bruno Pivetti está pendurado no cargo por um fio. A demissão dele é tratada como iminente nos bastidores do clube. Só falta o anúncio oficial. Praticamente. A avaliação do departamento de futebol sobre os últimos meses é duríssima. As exibições lá no Campeonato Carioca Sub-20 foram taticamente muito pobres. E a eliminação precoce na Libertadores da categoria foi considerada um vexame inaceitável. Inaceitável para a estrutura que o Flamengo oferece para os moleques. Exato, tem a melhor estrutura. O foco da diretoria agora é repaginar o comando técnico urgente. E o nome de consenso lá no departamento de inteligência é o do Alan Barcelos. E revolucionou a base do São Paulo recentemente, né? Isso, ele fez um trabalho excelente por lá. Mas a concorrência tá jogando sujo nos bastidores. O Palmeiras, sentindo aquele cheiro de sangue na água com essa reestruturação toda no ninho, atravessou a negociação e foi com tudo para tentar contratar o Alan Barcelos antes da gente. Estão tentando dar o chapéu. É uma guerra fria entre as duas maiores bases do país, acontecendo ali longe das câmeras. O Flamengo precisa ser bem cirúrgico e rápido se quiser garantir o Barcelos. Mas, mudando um pouco de assunto, se no futebol de base a situação exige cautela e correção de rota, na esfera institucional e política, a diretoria rubro-negra acaba de aplicar um verdadeiro checkmate que altera a história do clube. A maior notícia do ano, talvez da década. Sem dúvida. Acabou o mistério sobre a construção da nossa casa. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, oficializou que toda e qualquer amarra burocrática envolvendo o governo federal foi pulverizada. Tá limpo. O terreno colossal do gasômetro pertence definitivamente e exclusivamente ao Clube de Regatas do Flamengo. Zero risco jurídico, zero chance de reviravolta agora. E essa é a notícia que arrepia a torcida rubro-negra inteira, cara. O sonho de gerações não é mais maquete, sabe? Não é projeto em 3D, é propriedade. A escritura tá lá. É o nosso chão. Mas a nação quer saber da prática. A galera se pergunta, quando os tratores vão começar a roncar lá no gasômetro? O que falta para a fundação começar a subir de fato? Então, a fase de negociação política encerrou, vencemos essa etapa. Agora o cronograma entra na engenharia pesada, que é bem complexa e demorada. O Flamengo tem 2 missões de infraestrutura gigantescas ali pela frente antes de poder levantar a primeira arquibancada. Conta pra galera. A primeira é logística. O subsolo ali do gasômetro é cortado por quilômetros de dutos ativos da Naturgel. O clube precisa desviar e realocar essa tubulação de gás inteira sem interromper o fornecimento da região. Imagina o trabalho que dá mexer com tubulação de gás na cidade inteira. Nossa, é muito delicado. E a segunda missão é ambiental. Como aquele terreno abrigou indústrias no século passado, o solo precisa passar por um processo químico severo de descontaminação. É um trabalho de formiguinha, totalmente focado em segurança, para só depois o concreto começar a ser despejado. É tem chão ainda, literalmente. E a genialidade do departamento político do Flamengo não parou só no terreno do estádio, não. Não parou mesmo. Enquanto a diretoria garantia ali o metro quadrado mais valioso da zona portuária do Rio de Janeiro, o presidente BAP orquestrava um domínio absoluto nos bastidores dos direitos de transmissão. A Guerra Fria pela divisão do dinheiro do futebol brasileiro teve um vencedor bem claro nessa rodada, hein? O BAP assumiu as rédeas da Libra de maneira avassaladora.
Ele centralizou as articulações comerciais e pacificou todos os clubes do bloco. A reunião que ele comandou com Raul Aguirre, sabe, o poderoso CEO da SAF do Bahia, foi um marco histórico. Foi ali que a coisa andou de vez. Sim, eles alinharam a arquitetura financeira da distribuição das cotas de TV, criando um bloco comercial unificado extremamente rentável. O mercado publicitário adora estabilidade, e o BAP entregou exatamente isso com a Libra sob o comando do nosso Flamengo. E a concorrência? A tal da Liga Forte União, a famosa LFFU, que prometia bater de frente e engolir a Libra. Ruíram. A ganância cegou os caras e o projeto deles implodiu de um jeito que beira o amadorismo puro. Foi um desastre jurídico e estratégico sem precedentes para a Liga rival. A Liga Forte União tentou empurrar goela abaixo do mercado a venda dos direitos de transmissão dos seus clubes, atrelado a um contrato de inacreditáveis 50 anos. 50 anos. Meio século. Os caras iam vender até o que não tem. Meio século. Absurdo. O Ministério do Esporte interveio imediatamente e embargou o acordo. A fundamentação jurídica do governo foi bem clara. Comprometer a principal receita financeira de dezenas de clubes por 5 décadas inviabiliza futuras gestões. Fere o fair play financeiro moderno. Exato, fere os princípios básicos do fair play e engessa completamente a economia do esporte nacional. A LFU tomou um nocaute pesado do governo federal e agora está com o planejamento comercial deles completamente paralisado. Olha, a torcida na arquibancada sofre ali pelo passe errado, grita pedindo a contratação de um ponta-direita de 200 milhões e arranca os cabelos pela fase do nosso lateral esquerdo. Mas a galera precisa ter a visão do todo, sabe? O macro, né? Isso. Pensa comigo. Amarrar o terreno definitivo do gasômetro e capitanear a Ibra. Enquanto os adversários da LFU afundam nesses contratos ilegais de 50 anos, será que a verdadeira contratação da década, aquela que vai garantir taça no armário todo santo ano, não foi essa articulação política magistral do BAP ali nos bastidores? É o alicerce de cimento e dinheiro que sustenta a bola na rede, não tenha dúvida. A engenharia financeira e institucional que o Flamengo consolidou garante a autonomia do clube frente a qualquer crise externa. Ninguém segura mais. O Flamengo de hoje não depende mais da sorte no mercado da bola ou revelar um menino por ano. Ele dita as regras do jogo fora das 4 linhas para esmagar os adversários dentro de campo. E é exatamente com esse cenário monumental que a gente vai fechar o programa de hoje, deixando a nação com a cabeça fervendo aí nos comentários. Quero ver o que o pessoal vai falar. Pensa bem, com um estádio próprio prestes a gerar receitas astronômicas com bilheteria e camarotes, somado ao monopólio virtual dos direitos de TV mais caros do continente via Libra, a máquina rubro-negra parece imparável. Um trator. A pergunta que eu deixo para a galera debater aqui embaixo é a seguinte: assinar cheques de 244 milhões de reais por jogadores nível Luiz Henrique vai ser apenas tipo uma quarta-feira comum no nosso departamento financeiro no futuro? Ser rotina, né? Sim. O abismo financeiro entre o Flamengo e o resto do futebol brasileiro vai se tornar algo irreversível? Ou os clubes menores vão conseguir se organizar sei lá como para bater de frente? É a grande questão. Comenta muito aqui embaixo e a nação já sabe, né? Para continuar recebendo essas bombas e análises, precisamos bater a marca de 1000 inscritos agora. Então aperta com força o botão de inscrever, senta o dedo no like sem dó e joga o link do plantão no grupo de WhatsApp da família rubro-negra e dos amigos do futebol. Valeu demais, nação. Continuem apoiando o plantão. Saudações rubro-negras!